Olá, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Jennifer Moraes, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo pela UFPEL. Eu decidi ministrar essa oficina de criação de calungas por vetorização para dar a vocês a possibilidade de criar a própria biblioteca de calungas. Para realizar essa oficina, nós vamos utilizar o software Inkscape. Ele é distribuído gratuitamente e possui uma interface bastante intuitiva. Aqui eu já estou na área de trabalho do Inkscape, que vocês já devem ter instalado através do link que eu disponibilizei no material didático. Vocês deverão ir em Arquivo, Importar e selecionar a imagem que escolheram para fazer a vetorização. Cliquem em OK na janela que vai abrir. Eu escolhi essa imagem porque uma das dificuldades encontradas na hora de inserir calungas nas cenas humanizadas é a falta de representações típicas da região em que vivemos, como é o caso do chimarrão aqui no Rio Grande do Sul. É muito importante trabalharmos com camadas. Por isso eu vou abrir o gerenciador de camadas pressionando Ctrl Shift L e vou renomear a camada existente para Foto Base, pois é onde eu deixarei a foto. Feito isso, eu vou bloquear a camada nesse cadeadinho para não correr o risco de deslocar a imagem acidentalmente ao longo do processo. Agora eu vou pressionar Ctrl Shift N para criar uma nova camada. Eu nomeei como cuia, porque é o objeto que eu escolhi para iniciar o desenho. Com a camada cuia ativa, eu vou selecionar a ferramenta Caneta Bezier e com ela eu vou dando cliques em volta do objeto até desenhar todo o seu contorno. Cada clique é um ponto de edição que vocês criam e vocês podem optar por criar pontos a cada mudança de direção percebida e depois excluir alguns, caso fiquem excessivos, ou então criar apenas pontos principais e transformar os segmentos em curvas posteriormente. Ao longo desse exemplo, eu vou fazer das duas formas para que fique mais claro. Nesse momento, eu estou clicando de modo que os segmentos de reta resultem nas formas curvas que eu quero. Nesse primeiro passo, não é necessário se preocupar muito com precisão, porque nós vamos fazer ajustes mais finos posteriormente. Quando tiver finalizado o contorno, é interessante que vocês atribuam uma coloração para a linha que deixe destacada do restante da imagem. Para isso, escolham uma cor adequada na barra inferior da área de trabalho. Para o meu caso, eu achei ideal a cor amarela. Para aplicar a cor, cliquem com o botão direito do mouse sobre a cor escolhida e selecionem a opção Aplicar ao contorno. Pronto. Agora, selecionem a ferramenta Forma e percebam como os pontos de edição ficam destacados. Para modelar uma curva, vocês devem selecionar os dois pontos que delimitam o segmento. Clique sobre um desses pontos, pressione a tecla Shift e, sem soltá-la, clique sobre o segundo ponto. Solte a tecla Shift e escolha a opção Transformar segmento em curva, na barra superior. Notem o surgimento de abas auxiliares junto aos pontos, com as quais vocês farão os ajustes curvos, como eu estou fazendo agora. Façam isso excluindo ou adicionando pontos conforme julgarem necessário, e continuem clicando e arrastando sobre eles até concluírem todos os ajustes apropriados. Vocês devem ter percebido que eu desenhei apenas a parte marrom da cuia, deixando de lado componentes como o apoio e a borda. Eu fiz isso porque a cuia é composta por elementos de cores diferentes, e a importância de criarmos as camadas é poder isolar os elementos de cores diferentes, e não necessariamente nomear cada objeto da cena. Então, para o próximo passo, eu vou criar uma nova camada e nomeá-la como metal, para que eu possa assimilar o conteúdo dela. Feito isso, eu vou repetir os mesmos passos anteriores. Não se preocupe em deixar os contornos com a mesma cor. Lembre-se que a coloração serve para ajudá-los a distinguir os objetos, elas não aparecerão no resultado final. Lembre-se de salvar seu arquivo, caso ainda não tenha salvo.
Eu vou criar uma nova camada para a bomba do chimarrão, porque apesar de ela também ter um aspecto metálico, eu pretendo usar uma tonalidade diferente dos elementos anteriores, para não dar a impressão de que a bomba e a borda da cuia são o mesmo elemento. Da mesma forma, eu vou continuar criando novas camadas para cada objeto de coloração distinta. Se em alguma parte da cena a mudança de cor do contorno não for suficiente para visualizá-lo melhor, vocês poderão aumentar a sua espessura. Para isso, clique na aba Objeto da barra superior e escolha a opção Preenchimento e Contorno. Selecione a aba Contorno e altere a espessura para o valor desejado. A partir daqui, farei os contornos de uma forma mais grosseira para que vocês possam visualizar com mais clareza a adaptação de segmentos retos em curvas. Nesse caso, quando os pontos inseridos não forem suficientes, isole o segmento ao qual deseja adicionar pontos, pressionando a tecla Shift e selecionando os dois pontos limitantes. Depois clique sobre o ícone Adicionar ponto na barra superior. À medida que o desenho da cena vai ficando mais completo, situações onde existem elementos sobrepostos nos dão mais liberdade com relação ao traçado do contorno, pois as camadas nos ajudarão a ocultar esses detalhes. Isso vocês entenderão melhor mais adiante. Nessa parte eu desacelerei o vídeo para que vocês pudessem ver que mesmo se o modelo do Calunga estiver com um pequeno recorte na imagem, é possível recuperá-lo explorando sua percepção visual.
Se houver formas semelhantes, procure duplicá-las para um melhor rendimento de trabalho. Faça isso pressionando Ctrl D. Se precisar girar a forma, use a ferramenta Seleção para clicar 2 vezes sobre o objeto e ativar as alças de rotação. Caso precise alterar a camada de algum objeto, clique com o botão direito sobre ele, escolha a opção Mover para a camada, selecione a camada desejada e clique em OK. Se precisar ocultar algumas camadas para trabalhar melhor, clique sobre o ícone de olho no gerenciador de camadas. Você tem total liberdade para utilizar as ferramentas de desenho geométrico como retângulo e elipse.
Quando tiver finalizado todos os contornos, escolha um deles e utilize a ferramenta conta-gotas para copiar a tonalidade adequada ao preenchimento. Você pode colorir várias formas da mesma tonalidade simultaneamente. Basta selecioná-las pressionando a tecla Shift e utilizar o conta-gotas depois. À medida que for colorindo o desenho, utilize o gerenciador de camadas para ajustar quais objetos devem ficar sobrepostos. No meu caso, eu achei mais fácil deixar o contorno da camiseta para este momento, onde tenho mais liberdade de traçado e posso facilmente gerenciar sua posição em relação às outras camadas. Este é o momento para conferir se todo o modelo está bem desenhado. Sinta-se livre para arbitrar ajustes que julgar necessários. Quando tiver finalizado, selecione todo o desenho e clique com o botão direito do mouse sobre o quadrado com um X na barra de cores da área de trabalho e selecione a opção Aplicar ao contorno. Dessa forma, todos os contornos criados ficarão incolores. No meu caso, achei apropriado dar mais refinamento ao cabelo da modelo, utilizando linhas com diferença de espessura. Para fazer isso, selecione a caneta Bezier e na barra superior da área de trabalho, na configuração do modo, escolha a opção Cria um caminho espiral e na configuração da forma, escolha Entrada triangular. Feito isso, desenhe a linha desejada e depois utilize a ferramenta Forma para alterar a espessura, clicando sobre o ponto inicial da linha. Repita esse procedimento quantas vezes forem necessárias e, ao final, oculte a imagem de fundo, deixando visível somente o desenho vetorizado. Se preferir, redimensione seu desenho. Não esqueça de manter a tecla Ctrl pressionada para que a mudança ocorra de forma proporcional. Depois de tudo pronto, clique em Arquivo e selecione Exportar imagem PNG. Na janela aberta, escolha uma das opções de exportação. Selecione Página caso seu desenho esteja inteiramente dentro da folha do layout, ou selecione a opção Desenho para exportar tudo o que estiver desenhado, independente do ajuste na página. No meu caso, optei por selecionar o desenho e importar a seleção. Defina o local de salvamento e o nome do seu arquivo e clique em Exportar. Depois de salvar seu modelo, você poderá testar outras variações de cores para criar diversos calungas com o mesmo desenho. Aproveite também para testar outras ferramentas, como preenchimento gradiente, caso tenha interesse. Bom, pessoal,
esses foram os modelos gerados nessa aula. Espero que tenham gostado.